Brasileiro gosta de bandido? Na última semana nós tivemos algumas notícias relacionando alguns MCs com algum tipo de crime que vocês bem sabem do que eu estou falando, né? E apareceram por aí vários vídeos de festas com músicas de apologia ao crime. São vídeos realmente assustadores. Imaginar que uma pessoa vai a uma festa para celebrar uma facção criminosa é uma coisa muito louca, né? Isso mostra o estado de deterioração do brasileiro e daquilo que ele acredita. O narcotráfico parece ganhar poder dia a dia e vai se infiltrando também no aparelho de Estado, o que vai se tornando cada vez mais perigoso. A gente já começa a falar do Brasil como um narco-estado, algo parecido com o que está acontecendo no México há alguns anos já. Nós vemos a impunidade, a corrupção e a normalização do crime acontecendo dia a dia no Brasil. Enquanto isso, o cidadão comum tem um cotidiano cheio de medo, onde ele tem que se defender a cada momento, sempre olhando por trás do ombro para ver se não tem alguém chegando. Já é da experiência comum ter sido roubado e assaltado algumas vezes na vida. Mas será que brasileiro gosta de bandido mesmo? Será que o brasileiro caiu na bandidolatria? A idolatria de bandidos, de criminosos? Bom, a história não é tão simples assim e precisa de uma explicação. O que se nota nas últimas décadas é uma glamorização do banditismo realizado principalmente por classes intelectuais no Brasil. Na literatura, na história, na música, existe a representação de ladrões, bandidos, assassinos, criminosos em geral, como pessoas oprimidas que oferecem resistência ao sistema e que, portanto, não são muito senhoras de si, fazem aquilo porque a sociedade os empurrou para o crime. Talvez o caso mais emblemático no Brasil seja o de Lampião, o cangaceiro, o famoso cangaceiro, que nos anos 20 e 30 assolava o Nordeste, oprimindo várias cidades, assaltando, pilhando cidades. Só que se você abrir um livro de história, provavelmente Lampião vai estar lá como um herói. É o tal do banditismo social. Então, num cenário de opressão e de pobreza, como é o Nordeste até hoje, o bandido seria alguém que enfrenta o sistema, que realiza mais ou menos aquela coisa do Robin Hood, sabe? De tomar dos ricos para dar para os pobres. Mas não era bem isso que ele fazia. O próprio Zumbi dos Palmares, que é um ícone do movimento negro, ele tem algumas passagens da história dele que são bastante nebulosas. Pelo que consta na historiografia, nós percebemos que ele chegou a envenenar o próprio tio numa luta de poder no Quilombo dos Palmares. E além disso, ele reproduzia formas de trabalho muito parecidas com a da escravidão no próprio Quilombo. Então pensa bem, aquela vila que recebia escravos fugidos acabava reproduzindo estruturas hierárquicas extremamente violentas também lá. Mas existe um esforço de transformar a figura de Zumbi dos Palmares um herói da resistência e da causa dos negros. Isso não é exclusividade no Brasil, na França isso acontece demais, nos Estados Unidos um pouco menos, mas também existe uma glamorização do banditismo e do crime. Está muito enraizado, inclusive, na cultura hip hop. E se a gente vier para o Brasil de hoje, nós veremos várias séries da Netflix que apresentam casos de crimes no Brasil, mas que, de certa forma, dão uma aura de honestidade, de autenticidade, de originalidade para alguns bandidos. É o caso da série sobre a Matsunaga, sobre a Richthofen. A própria série Narcos, que é uma ótima série, acaba humanizando o Pablo Escobar, sem contar o caso do goleiro Bruno, que é um caso grotesco e que tinha gente que tirava foto com ele no aeroporto depois que ele tinha saído da prisão. E para não me acusarem de parcialidade, também teve ex-presidente que, na hora da votação do impeachment da Dilma, acabou elogiando um ex-torturador. E há também a exaltação dos bandeirantes como heróis paulistas, heróis brasileiros. Mas a gente tem que lembrar que, além de terem realmente expandido o território brasileiro, os bandeirantes foram traficantes de escravos, de indígenas. Então, se você estiver disposto a pensar friamente sobre a história do Brasil, nós temos uma relação realmente muito problemática com o banditismo. Escolhemos bandidos de estimação, criminosos e corruptos, abraçamos, se for do nosso lado, principalmente. Então, independentemente do espectro político, existe sim a mistificação de certas figuras controversas, um fascínio em relação a elas, e a ideia de que o corrupto, o bandido, o criminoso, ele tem um certo grau de heroísmo e oferece resistência, se bater com a nossa pauta ideológica. De tudo isso, a pergunta que fica para mim é a seguinte: será que não tem gente melhor para a gente exaltar? Será que a história do Brasil é tão vazia de ícones e de pessoas que verdadeiramente devem servir de exemplo para nós? E não é possível, né? O Brasil tem 500 anos de idade e muitas pessoas boas passaram por aqui. Cientistas, políticos, escritores, diretores de cinema, artistas. Enfim, nós temos uma multidão de pessoas que poderiam servir de ícones
ao invés dessa gentalha toda. E aí a gente chega na situação do Brasil de hoje. Os índices de violência são muito ruins. Os últimos dados mostram que o Brasil teve 46 mil homicídios em um ano, no ano de 2023. É um número ridiculamente gigante, mas já foi pior no Brasil. Nós já batemos na casa dos 62, 63 mil por ano. Então a taxa de homicídios no Brasil é de 18 vítimas a cada 100 mil habitantes. Só a título de comparação, nos Estados Unidos são 6,5 por 100 mil. E El Salvador, que até esses dias era um caos completo, praticamente um país vivendo em guerra civil, caiu para 1,8 agora, com medidas duríssimas de combate ao crime organizado. Então é possível sim reverter a situação de violência, mas tem que ter coragem e gente sem compromissos, sem rabo preso com o crime. E um dado alarmante também é que apenas 35% dos homicídios são solucionados no Brasil. O restante, ninguém sabe quem foi o assassino. Então existe uma cultura de glamorização de bandidos, sim, mas eu vejo isso acontecendo muito mais nas esferas intelectuais e políticas do que no povo. O brasileiro comum, o brasileiro médio, se você conversar com eles, ou mesmo se você ver algumas pesquisas, você vai perceber que ele não tem tolerância com o crime. Então a resposta do meu vídeo seria: não, o brasileiro não gosta de bandido. Veja só, 2/3 dos brasileiros acreditam que os direitos humanos servem mais para defender os bandidos do que para defender os cidadãos. 3/4 dos brasileiros acreditam que a prisão perpétua deveria voltar ao Brasil. 2/3 são a favor da redução da maioridade penal. E é bom dizer que o Brasil tem a maior idade penal do mundo, 18 anos. A maioria dos países, inclusive os países avançados, tem uma idade penal bem menor do que isso. E 42% dos brasileiros são a favor da pena de morte. Não formam uma maioria, mas é um número expressivo. Isso nos serve para pensar o quê? Que o brasileiro defende penas mais rigorosas contra o crime. Ele defende penas mais rigorosas contra os bandidos. Então não dá para dizer que o brasileiro gosta de bandido. Pelo menos não a maioria do povo. Para a gente enfrentar essa situação, a gente vai ter que ir às causas do problema. Em primeiro lugar, notar que o Brasil é uma sociedade extremamente desigual. A desigualdade no Brasil é escandalosa. Para alguns vai doer ouvir isso, mas é uma verdade. Não justifica nenhum tipo de crime, tá certo? Mas explica como que o sistema que a gente vive, o modelo que nós estamos vivendo hoje em dia, incentiva muitos jovens a seguir pelo caminho do crime, ao invés de estudar e trabalhar e conseguir, às vezes, uma remuneração ínfima, como é o que acontece na maioria dos brasileiros. Então a desigualdade é sim promotora de criminalidade. Temos também um Estado ineficiente, é um Estado que não consegue investigar os crimes de forma decente. E a gente também não pode ser ingênuo, né? Existe um Estado desinteressado em combater de fato o crime, principalmente o crime organizado, que já cria raízes e já se torna interessante, já se torna inclusive um agente político, que os políticos brasileiros têm que conversar e dialogar e arranjar acordos. Isso quando não existem políticos que são verdadeiros representantes de facções. A justiça brasileira também é uma piada. Nós temos leis muito fracas, com punições muito fracas, e isso acaba servindo de estímulo para que a pessoa entre para o crime também. A gente tem que entender que a sociedade funciona muito na base da punição e recompensa. Então, se você comete um desvio social, se você comete um crime, a reação da sociedade em relação a esse crime conta muito para saber se valeu a pena ou não. Então, quando as leis são frágeis e quando a punição é muito fraca, muito frouxa, isso acaba servindo de estímulo. Ou seja, no Brasil, o crime compensa. E aqui, para não dizer também que eu estou selecionando o criminoso, eu estou falando tanto do crime mais rasteiro, de roubo de celular e assalto, até os crimes de roubo e de corrupção nas altas esferas do poder político. Ser ladrão no Brasil compensa, que além de juntar dinheiro sem trabalhar, você ainda vira celebridade em alguns casos. E não há como negar que sim, existe uma cultura do crime, uma cultura da violência cada vez mais presente na mídia, nas artes, na indústria cultural do Brasil como um todo. O crime se banaliza e a gente eleva certas figuras à posição de referência para muitos jovens do Brasil. E aí não tem jeito, né? Não tem como você construir um país dessa forma. E você, o que pensa da questão da criminalidade no Brasil? O brasileiro gosta de bandido? Sim ou não? Inscreva-se no nosso canal, divulgue esse vídeo para continuar pensando alto comigo.